Provérbios capítulo 18. Nós estamos meditando no livro de Provérbios e a cada sermão, a cada domingo, nós pensamos aquilo que o texto de Provérbios tem para nós no caminho da sabedoria. E hoje, Provérbios capítulo 18 vai nos ajudar nessa jornada. Diz Provérbios 18: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura saber. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo até que vem outro e examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Queria pedir que trouxesse um microfone, por gentileza, higienizado aqui para o nosso presbítero Dimas, para ele orar por nós, que Deus abra a nossa mente, que Deus fale ao nosso coração, que Ele nos conduza nesse tempo de reflexão, num texto tão rico. Você lê Provérbios 18 e fica pensando, né? E agora? É tanta coisa. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, vamos orar pedindo isso. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos, ó Deus, diante do Senhor e humildemente, ó Deus, suplicamos que o Senhor abra o nosso coração, ó Deus, abra o nosso entendimento, ó Deus, e bem como do reverendo Leonardo, ó Deus, dando-lhe sabedoria, que Teu Espírito Santo fale, ó Deus, aos nossos corações. Alerta-nos, ó Deus, sobre tudo que devemos aprender, ó Deus, levarmos para casa e vivemos uma vida santa, ó Deus, diante dos homens, ó Deus, diante do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, e ensina-nos, ó Pai. Dá-nos vontade, Deus, de buscarmos mais e mais a Tua Palavra, Deus, e meditarmos mais na Tua Palavra, sobretudo, ó Deus, nesses tempos difíceis, ó Deus, que nós ainda vivemos. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado em tudo isso, ó Deus, pela Tua proteção. E suplicamos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre a Tua igreja, que ela continue firme, ó Deus, continue, ó Deus, confiando que o Senhor está no controle de tudo. E nós, ó Deus, queremos depositar aqui, ó Deus, a nossa confiança e o nosso louvor, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, queridos. Algumas perguntas aqui para pensarmos sobre esse texto do Salmo 18. Quantas vezes você já enfrentou problemas de relacionamento por causa de uma palavra que você ouviu ou por causa de uma palavra que você mesmo disse? Quantas vezes você foi mal interpretado naquilo que disse?
Não era aquilo que você tinha dito que a pessoa entendeu o que você disse, e você disse uma coisa diferente do que ele entendeu que você tinha dito. Não pede para repetir, não. Quantas vezes você entendeu mal o que o outro queria dizer, e depois é que você foi descobrir? Quantas vezes as palavras sábias curaram a sua alma? Quantas vezes veio uma palavra certa no momento que você mais precisava, você disse, é isso. E quantas vezes você já foi usado como um sábio, com palavras que você disse que curaram vidas, ajudaram pessoas. Onde eu quero chegar? A sabedoria de um sábio se descobre por duas coisas: sua postura, suas palavras. Sua postura, suas palavras. Muitas vezes você está num ambiente e você vê uma pessoa e observa a sua postura. Algumas vezes você assiste um programa na televisão, um debate, alguma coisa, sobre qualquer assunto, e você observa uma pessoa e a sua postura, e você diz assim, aquela pessoa tem uma postura diferente. Até que ela se levanta para falar, e aí as suas palavras saem com sabedoria. E aí você diz, além da postura, é uma pessoa que tem sabedoria. E como nós aprendemos com os sábios? Como os sábios são importantes na nossa caminhada? Como conselhos que edificam a nossa alma transformam a nossa caminhada dia após dia? Nós temos um dos mais aclamados poetas brasileiros, chamado Manuel de Barros. Ele nasceu em Cuiabá em 1916. É uma pessoa muito reconhecida e os seus livros são muito interessantes. Ele tem um livro chamado O Livro Sobre Nada. Eu confesso que foi um dos livros mais interessantes que eu já li, porque ele joga uma série de palavras e ele é uma das pessoas mais conhecidas da geração do modernismo brasileiro. E o Livro Sobre Nada, olha o tema, né? O Livro Sobre Nada, ele desconstrói. Você começa a ler e você fala, meu Senhor, aonde esse sujeito tirou palavras tão interessantes? Quando perguntaram, por exemplo, para Carlos Drummond de Andrade, em 1986, quem era o maior poeta vivo, ele brasileiro, ele disse, Manuel de Barros. Eu tirei algumas frases para você aqui do livro Sobre Nada. Olha que interessante. Manuel de Barros diz assim, há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia verdadeira. Tem mais presença em mim o que me falta. Meu avesso é mais visível do que o poste. Isso é que é uma pessoa que se dá de conhecer, né? O meu avesso é mais conhecido que um poste. Não saio de dentro de mim nem para pescar. E ele continua, as palavras me escondem sem cuidado. Aonde eu não estou, as palavras me acham. Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas, de tão verdadeiras que são. Esse aqui não é politicamente correto, mas eu vou ler assim mesmo, já que foi ele que escreveu e está no livro. Ateu é uma pessoa capaz de provar cientificamente que não é nada. O artista é um erro da natureza. E Beethoven foi um erro perfeito. Não gosto da palavra acostumada. E por fim, do lugar onde estou, já fui embora. Do lugar onde estou, já fui embora. Fala a verdade. Já teve lugares que você estava, mas não estava. Já teve lugares que você entrou, sentou e já tinha ido embora há muito tempo. E as pessoas estavam do seu lado, ficavam te chamando a atenção, né? Percebiam que você já não estava ali mais. E por aí percebemos que algumas palavras, a partir desse exemplo, elas, se você parar bem para pensar, elas vão lá no fundo e explicam numa frase aquilo que a gente gostaria de dizer, quem sabe, numa carta inteira. A propósito, para a geração mais nova, carta era uma coisa que a gente escrevia à mão, dobrava e colocava numa coisa chamada envelope. Vai no museu, o pessoal mais jovem, vocês vão descobrir, existe uma coisa chamada envelope. Aí você colocava, né, ia no correio e postava aquela carta, e alguém ia receber, tempos depois, esta correspondência. Sabedoria é diferente de conhecimento. O conhecimento você adquire, você estuda,
Você viaja e você adquire. Sabedoria não. Sabedoria é resultado de um processo. Não é alguma coisa que você pode conseguir através de títulos, através de estudos. Mas aí, eles podem andar juntos. Num determinado momento, aqui no versículo 15, vai dizer que sabedoria e entendimento caminham juntos. Olha o que diz o versículo 15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Procura o saber. Portanto, você pode ter sabedoria com entendimento, mas você pode ter entendimento sem sabedoria. Isso a gente vê muito. Às vezes você escuta uma pessoa que é muito bem formada numa área, e ela fala com entendimento, com conhecimento sobre a sua área, mas lhe falta sabedoria. E aí vem uma advertência. A sabedoria nem sempre consegue fazer grandes amigos, porque o tolo, o insensato, a pessoa que quer destruir os outros, o ingrato, o falso, quem só pensa em dividir, os que buscam a vanglória, esses não conseguem andar ao lado de alguém que é sábio, porque o sábio recusa esse tipo de agenda. Quando Deus inspirou Salomão e os outros homens a escrever esse texto de Provérbios, Agur, Lemuel, os sábios que aparecem no capítulo 24, ele queria deixar para nós um legado, um ensino, uma porta, um convite, um caminho, dizendo aqui, entre por aqui, venha desfrutar da sabedoria, conheça a sabedoria de Deus, venha usufruir desses benefícios do caminho da sabedoria. E a primeira coisa que nós percebemos é que a sabedoria, ela, nesse texto, olha o versículo 2, ela vem de maneira delicada. Veja o versículo 2: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. A sabedoria não tem prazer em sair por aí dizendo sem pensar, falar e externar o seu exterior a qualquer hora. Quando você olha o capítulo 18, você percebe a riqueza das palavras lábios, boca, língua e palavra. Todas elas têm a ver com o poder da sabedoria que você diz. Olha o versículo 4, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 20, versículo 21 e versículo 23. Em todos esses versículos você vai encontrar essas palavras. Versículo 4: águas profundas são as palavras da boca. Versículo 6, os lábios do insensato. Versículo 7, a boca do insensato. Versículo 8, as palavras. Versículo 20, você encontra do fruto da boca. Versículo 21, morte e vida estão no poder da língua. Versículo 23, o pobre fala. Portanto, o que diz o capítulo 18? Qual é o tema central do capítulo 18? Qual a intenção do capítulo 18 de Provérbios? Ele pode ser resumido num versículo-chave, que é o versículo 21. Se pudéssemos pegar um versículo do capítulo 18 e dizer qual é o versículo-chave do capítulo 18, já que por tantas vezes o foco está naquilo que se diz, o versículo 21 é a chave. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Daí, gostaria de convidar os irmãos para nós pensarmos sobre o uso das palavras corretas no caminho da sabedoria. A primeira coisa, não diga tudo sem pensar. Pense antes de falar. O versículo 2 vai dizer que esse insensato, ele põe para fora. Quem não tem senso, quem não tem sabedoria, ele fala sem pensar. Ele deixa claro o seu exterior. É a característica de quem fala muito, fala sem conhecer, fala sem pensar, fala sem entendimento, fala sem conhecimento. Ele vai falando, ele repete o que ouviu, ele não reflete, ele só fala. Então a primeira coisa que nós aprendemos, se nós queremos ser sábios com as nossas palavras e colher o fruto abençoado das nossas palavras, não diga nada sem pensar. Versículo 4: as palavras vão revelar o segredo dos nossos corações,
Por isso que quem fala sem pensar pode revelar o que não queria revelar. Matthew Henry, um comentarista, diz o seguinte, a partir do versículo 4, que diz: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Matthew Henry diz assim: as semelhanças aqui parecem ser elegantemente transpostas. A fonte da sabedoria como águas profundas. Um homem inteligente e sabedor tem em si um bom tesouro de coisas úteis, que lhe dá algo a dizer em todas as ocasiões que sejam pertinentes e proveitosas. Perceba, nem sempre a ocasião é pertinente e proveitosa. Provérbios vai dizer: não discuta com tolo, você vai perder tempo. Não discuta com tolo, você vai perder tempo. Provérbios vai dizer assim: a pior coisa que tem é você trabalhar com uma pessoa preguiçosa, porque quando você dá um trabalho para ele, uma função para ele, é como se fumaça fosse jogada nos olhos dele. E aí o texto vai dizer para nós, e o Matthew Henry diz: cuidado, o sábio é aquele que sabe dizer no momento que é pertinente e proveitoso. São as águas profundas que não fazem barulho, que nunca secam, que ali reside a sabedoria. E as palavras da boca de tal homem, depois que ele pensa e reflete, são como um riacho. Por isso o versículo 4 diz que daí, quando ele abre a boca, é como um riacho, que a sabedoria flui naturalmente, e ele vai falando naturalmente, e aquela sabedoria vai refrescando, purificando. São as águas profundas que fluem, que vem à tona, que dá a oportunidade de regar os que estão ao seu redor, como os riachos fazem com as terras baixas. Portanto, por isso que o versículo 4 vai dizer que essas águas profundas são as palavras da boca do homem, que a fonte da sabedoria são esses ribeiros transbordantes. A pessoa fica calada, a pessoa ouve, reflete, pensa, mas quando ela abre a boca, ela nutre, ela abençoa, ela derrama água sobre o deserto. Versículo 6: quem é sábio não abre a boca para conflitos. Versículo 6 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. O insensato é aquele que quer fazer contendas, quer brigar o tempo todo, clama por açoite o tempo todo. O insensato, ele deseja a destruição. Provérbios 22, 24 diz assim: não te associes com iracundo, não te associes, não anda junto com quem vive irado, com raiva, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não ande com quem só deseja conflito. Essa companhia vai enlaçar a sua alma. A boca do sábio não faz assim. A boca do sábio não se levanta para conflitos, para intrigas. A boca do sábio não caminha nessa direção. Versículo 7. Se nós queremos sabedoria, nós vamos descobrir no versículo 7 que quem não é sábio destrói não apenas os outros, mas destrói a si mesmo. E nós precisamos estar atentos a isso. O versículo 7 diz assim: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Perceba, sua própria destruição, seus lábios, sua alma. Ele começa a fazer mal para si mesmo. Ele começa a romper relacionamentos, ele começa a destruir aquilo que construiu. Algumas pessoas constroem relacionamentos e de repente abre a boca e sai destruindo tudo, constrói uma carreira profissional, destrói tudo com seus lábios, constrói uma vida até em comunhão com o Senhor e de repente ele abre os seus lábios e destrói tudo. Quantas pessoas nós já vimos, até mesmo pregadores, que iam tão bem, tão fiéis à Escritura, com um ministério tão profícuo, e caíram nas armadilhas das palavras que só destroem, que só falam de ódio, perseguição, angústia, intriga, e caíram nisso, destruíram suas vidas. São os montes, nós temos isso aos milhares, infelizmente.
Os lábios são um laço para a sua alma. Como essa pessoa fala muito e fala sem pensar, fala com ódio, fala desejando conflito, qual é o resultado disso? Quem quer andar com gente assim? Versículo 8. Quando nós olhamos para um pecado muito comum aqui no versículo 8, na língua hebraica ele aparece claramente: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E se nós queremos sabedoria no uso das palavras, temos que tomar cuidado com a armadilha da palavra nirgan. Nirgan, que é usado aqui no hebraico, é a palavra fofoca. Aqui foi colocado como maldizente. O rapaz, quando traduziu, né, falou: vou colocar uma palavrinha mais... uma palavra melhor, né? Mas aqui é o prazer, nessa palavra aqui, significa o prazer de falar mal do outro. Maldizente aqui é isso, é o prazer de falar mal do outro. Quando a gente quer ter sabedoria, a gente só descobre o caminho daquilo que elogia, daquilo que é um ponto positivo. Um dos pastores que eu mais admirei na minha vida inteira, e eu agradeço a Deus por ter conhecido e ter tido vários e vários encontros, e depois ele foi meu professor no doutorado, foi o Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, para mim, é um exemplo, continua sendo, de um cristão, uma caminhada cristã de excelência. Eu me lembro de várias refeições com o Dr. Shedd, com várias pessoas diferentes, e eu me lembro de observar sempre a mesma coisa. Quando alguém levantava algum exemplo ruim de alguém na mesa, eu sabia que ele ia ficar calado. Então perguntavam assim: Dr. Shedd, o senhor conhece fulano? Sim. O senhor sabia que ele fez tal coisa, falava alguma coisa ruim, ele dizia assim: triste, pronto, acabou. Não falava mais nada, acabava o assunto ali. E quem era inteligente já sabia que não adiantava ir por esse caminho, era melhor por um caminho onde alguém fosse elogiado, uma virtude destacada, aí ele dava vazão. Nós precisamos aprender, porque o texto diz no versículo 8, percebe, que a fofoca é gostosa. É o que diz o versículo 8. A palavra do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. É bom. Gente, o pecado é uma armadilha que num primeiro momento parece bom. Se o pecado no primeiro momento já mostrasse que fosse ruim, ninguém caía nele. O pecado no primeiro momento é aprazível, a pessoa olha e diz assim: é bom, só que depois percebe o amargor, a amargura, a tristeza que ele traz. E o texto diz: você quer ser sábio? Fuja do maldizente e não seja alguém que abra seus lábios para dizer isso, para falar alguma coisa ruim. Não faça isso. O comentarista James Smith, que é especialista, né, no hebraico, ele usa essa palavra e ele diz que essa palavra nirgan é uma palavra que se diz com sussurro, ou seja, ela parece assim, as palavras daquele que sussurra o mal sobre o outro. Essa expressão aqui. Os petiscos, diz o James Smith, suculentos da fofoca, são devorados com avidez por pessoas dispostas a ouvi-los, como o glutão se serve livremente de comida tentadora. Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Versículo 13. Se eu quero ser sábio no meu falar, evitando todo esse mal, me dê um ponto positivo. Versículo 13 vai dizer: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir. O que significa ouça antes de falar? O sábio sabe escutar. Mesmo que ele já saiba o que o outro vai dizer, ele sabe escutar. Quem pensa muito rápido, quando alguém começa lentamente a contar uma história, quer completar ela. Você já percebeu isso, não?
Não levanta a mão e não aponta para ninguém. Eu percebo isso em mim. Eu sou assim. Esse é um dos defeitos que eu tenho. Tá? Tem um monte, tá? Mas eu vou dizer só esse hoje para te deixar feliz. A pessoa começa assim. Eu estava pensando em ir para Goiânia. Aí eu peguei o carro lá em Brasília e disse, eu vou. Aí eu, na hora, para Goiânia. Ele falou, não, eu pensei em passar antes em outro lugar. Né? Vai me dando aquela agonia, né? Vai. Esses dias eu descobri uma coisa maravilhosa, alguém me ensinou, não vou dizer quem, que agora no áudio do WhatsApp, você aperta, ele aumenta a velocidade. Glória a Deus! Deus seja louvado! Oh, alegria! Uma vez e meia, 2 vezes, eu fiquei pensando, não tem 3, não tem 4? Então nós olhamos o texto e ele diz assim, saiba ouvir. Tiago, no capítulo 3, é um texto bem famoso entre nós. Vamos lá para você ver. Tiago, no capítulo 3, eu vou ler só 2 versículos. É um texto que eu recomendo você ler. Tiago 3, recomendo você ler hoje, depois desse texto aqui. Lê ele todo. Vou ler só 2 versículos. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Lembrando que isso aqui é uma linguagem de 2000 anos atrás, tá, gente? Perfeito varão é aquele que é capaz de refrear a sua língua. Ouça antes de falar. Por último, versículo 20. Quando você fala com sabedoria, diz Provérbios 18, 20, você colhe os frutos da satisfação. Provérbios 18, 20 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Observe que a linguagem empregada aqui tem a ver com processo. Processo. Ele usa fruto, ele usa a ideia de plantação, ele usa a ideia de um processo. Você planta, você rega, você vê aquilo crescer e depois você vê dar fruto. Tem muita gente que quer viver a espiritualidade cristã como se fosse mágica. Ainda mais nessa época que nós vivemos de fast food. Tem gente que acha que vai entrar no culto e vai sair sábio. Eu quero te dizer que não vai. Você vai sair com as ferramentas da sabedoria, mas você não vai sair sábio. Você vai sair com as ferramentas da sabedoria, é um processo. E agora você vai, segundo a graça de Deus, desenvolver isso, esse processo abençoador na sua caminhada. Mas vida cristã não é varinha mágica. Da noite para o dia você é sábio, da noite para o dia você é próspero, da noite para o dia você é santo, da noite para o dia você é poderoso, da noite para o dia o Espírito Santo derrama todo o conhecimento sobre você. Isso não existe. Desculpa a sinceridade, né? Mas ela é bíblica. Ela é bíblica. Nós precisamos perceber, e isso até tira a ansiedade do nosso coração, que nós hoje somos pessoas que estamos na caminhada. E que se você está aqui, você está ouvindo o Evangelho, você tem levado a sua vida de oração, você está crescendo. Você já está, quem sabe, produzindo frutos sem perceber, que é a coisa mais linda do cristianismo. E que é uma característica que Jesus falou dos que vão herdar o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus voltar, ele disse assim, ele vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, e os cristãos vão dizer assim, Senhor, nós, é vocês mesmos. Nós não vamos nos achar justos o suficiente para entrar no reino dos céus, por mais que a nossa teologia da graça, né, do chamado irresistível, a presença de Deus no final de todas as coisas, na grande revelação, vai ser tão poderosa, tão santa, tão pura, que por mais que você tenha sido um cristão espetacular, você vai olhar aquela santidade toda e você vai sentir o seu pecado todo, assim, a sua humildade, você vai se quebrantar diante dele, você vai colocar a boca no chão, confessando que Jesus é Senhor. Ele vai dizer, vem, vem.
Isso chamado da graça. Resultado desses frutos, olha o que diz o texto: satisfação. Do que produzem os lábios se satisfaz. Olha que lindo, o versículo 20 diz: do fruto da boca o coração se farta. É fartura com satisfação. Tem lar que tem fartura, não tem satisfação. Tem lar que tem fartura, tem muito recurso, mas não tem alegria. Não tem alegria. Mas quando o coração está alegre, quando o coração se farta, o lar pode ter pouco ou ter muito. Quando o coração está diante do Senhor, o lar pode ter pouco ou ter muito. Esse lar, quando o coração e a boca está diante do Senhor, é um lar alegre. Versículo então 21 conclui, como eu disse para vocês: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que eu levo para casa? Quantas vezes nós enfrentamos problemas nos nossos relacionamentos por causa das palavras que alguém não entendeu que nós dissemos? Ou quantas vezes nós enfrentamos problemas no nosso relacionamento porque nós não entendemos o que a pessoa diz? Ou quantas vezes nós enfrentamos problemas porque nós entendemos muito bem o que a pessoa queria dizer? Ou quantas vezes nós enfrentamos problemas porque a pessoa entendeu exatamente o que eu queria dizer? Não importa. O que importa é que as coisas antigas ficaram para trás, e a partir de hoje eu vou fazer um compromisso aqui, de vigiar os meus lábios, de buscar produzir frutos, segundo a graça de Deus e a glória de Deus, para colher esses frutos da satisfação, e assim o Senhor ser glorificado na minha vida. Como disse o Manuel de Barros, tem mais presença em mim, o que me falta? Nós temos uma presença maravilhosa em nós, do Espírito Santo de Deus. O que nos falta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos falta? Se Deus já nos resgatou, o que nos falta? Se o Senhor já nos deu as palavras de sabedoria, o que nos falta? Se Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e nos fez cidadãos do reino dos céus, o que nos falta? As palavras de Jesus estão registradas no Evangelho, nós podemos conhecer, estudar, saber, observar, ler, escutar Jesus, aprender do maior exemplo de sabedoria. Pastor, aonde eu posso aprender? Com quem? Qual o grande exemplo? Jesus, Jesus, Jesus. Olhe para Jesus, veja como ele reagia, veja como ele respondia, veja como ele interagia com as pessoas com quem o criticava e com quem o adorava. Veja, aprenda com Jesus, é conhecimento puro, puro, é fonte verdadeira. Nós estávamos no caminho do inferno por causa das nossas palavras, por causa do nosso pecado, e Jesus nos resgatou e nos colocou nos lábios uma nova canção. Jesus nos deu um novo vocabulário, e nós temos a fonte do vocabulário na palavra dele. Nós mudamos o nosso vocabulário por causa de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar o ensino de Jesus, e o Espírito Santo de Deus nos conduz para as palavras curadoras. O que essa sociedade precisa? De homens e mulheres que tenham lábios curadores, com a palavra curadora, com a palavra boa, sensata, sábia, para a glória de Deus, não para a nossa própria glória, não para que sejamos reconhecidos como sábio, não, para que sejamos reconhecidos como pessoas que encontraram o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ensina a ficar calado no momento certo e a falar no momento certo. Nos ensine, Senhor, a falar as palavras certas. Palavras que edificam, que perdoam.
Ó Deus, tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor nos inspira, o Senhor nos conduz, o Senhor nos qualifica. Que o meditar dos nossos corações e as palavras dos nossos lábios sejam agradáveis diante do Senhor, pois oramos agradecidos por Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.